Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Vou falar hoje para vocês sobre sífilis. Vamos entender o que é a sífilis primária, secundária, terciária, neurosífilis, sífilis latente. Vamos passo a passo para isso. Eu fiz alguns slides aqui para tentar explicar para vocês da forma mais fácil possível de se entender. Nosso primeiro slide aqui, então, mostrando o treponema. O treponema ele tem esse formato de bolinha mesmo, tá certo? É uma bactéria sensível aos antibióticos, é uma bactéria que dificilmente cria resistência aos antibióticos. Então, o tratamento, ok, sempre vai funcionar, ele pode falhar, mas não por resistência. E o que é exatamente a sífilis primária? A sífilis primária é quando, logo que o paciente se infecta, quando ele tem o cancro duro. Então, vamos para o slide aqui. Então, é uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, que aí pode ser em qualquer local de pele ou de tecidos de mucosa, tá? Aparece entre 10 a 90 dias após o contágio, mas a média é 21 dias após o contágio. Essa lesão é rica em bactérias e é chamada de cancro duro. Cancro duro porque tem outra doença, que é o cancro mole. Mas aqui o cancro duro é também mais um nome que se tem para sífilis ou para luz. Então é uma doença aí que tem diversos e diversos nomes, tá certo? E inúmeros, centenas de sintomas possíveis, tá? Então vamos para a sífilis secundária. Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Lembrando, né, pessoal, que a sífilis primária, se nada for feito, a lesão desaparece, tá? Ela não fica ali ad eterno. Podem surgir manchas pelo corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Pode correr febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo, né? E as manchas desaparecem em algumas semanas, independentemente de tratamento, trazendo a falsa impressão de cura. Então, olha que interessante, né? Tanto a sífilis primária como a secundária, as lesões desaparecem, mas a doença continua a sua evolução, continua se espalhando pelo corpo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Eu não botei fotos da primária, vocês podem procurar na internet por causa da licença do YouTube aí também, de aparecer órgãos genitais, aí não fica legal também para o vídeo. Mas aqui eu tenho pacientes, são fotos minhas, fui eu que tirei, tá certo? Pacientes que eu tratei. Então, a clássica ali, lesão de palma de mão, planta de pé ou no tórax da sífilis secundária. Essas lesões aí, elas tendem a ser, elas são indolores. O cancro duro também é indolor, tá, pessoal? Não dói nada, não sei, se não olhar, não sabe que tem. Então, essas lesões, elas não coçam, elas são assintomáticas, digamos assim, aparece apenas a lesão mesmo com essa mácula. Uma observação assim, elas tendem a aparecer mais depois do banho, tá certo? Acho que pela água quente, assim, isso é um truque aí de consultório, tá certo? E também tem sífilis nessas lesões aqui. Tá? E tem, claro, tem inúmeras outras doenças, tá? que podem dar lesões semelhantes. Eu até posso mostrar para vocês aqui, né? E esse paciente aqui com essas lesões na sola do pé e nas pernas, tá? Isso não é sífilis secundária. A paciente do braço, sim, é sífilis secundária. Então, olha como pode confundir, só para vocês saberem, essa lesão aqui da sola do pé desse paciente era Coxsackie vírus, tá? A famosa doença mão-pé-boca, que sim, dá em criança predominantemente, mas não é proibido que dê em adultos. A sífilis latente, ela é absolutamente assintomática, tá certo? Então, assim, não aparecem sinais e sintomas, e ela é dividida em latente recente, até 1 ano de infecção, e latente tardia, mais de 1 ano de infecção. A duração dessa fase é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária. Então, vamos lá. O que é isso, pessoal? O paciente está com sífilis latente, tá? Ele não apresenta nenhum sintoma. Às vezes, ela apresenta sintomas da terciária e, às vezes, sintomas da secundária. Esse paciente aqui, para descobrir que tem a doença, ele deve fazer um teste, certo? Um check-up infectológico, que é muito comum no consultório, e a gente acaba descobrindo, pimba, uma sífilis assintomática, uma sífilis latente, tá certo? Ótimo,
E essas coisas é melhor a gente saber do que não saber. Se trata e não tem problema nenhum. Ainda sobre essa divisão da latente recente, latente tardia, a gente sabe que na prática clínica isso daí é bem difícil assim da gente caracterizar, tá certo? A não sei que o paciente tenha sorologias mais antigas, que a gente possa comparar, enfim. Mas é preciosismo, tá? Não muda muita coisa não, até porque eu acabo tratando com dose máxima de antibiótico todas as sífilis, tá certo? Mas enfim, isso aí a gente fala mais adiante. Já a sífilis terciária, essa sim, né, ela surge aí entre 3 a 10 anos de doença quando não tratado, tá bom? Então, o paciente se infectou, teve lá a sífilis primária, não tratou. A sífilis secundária, não tratou, certo? Sífilis latente, e aí essa sífilis latente um dia evoluiu, depois de anos, por uma sífilis terciária, certo? Essa tem sintomas, tá? Então ela costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente de lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Então, pode dar uma inflamação da aorta ascendente, pode dar escassamento ósseo de crânio, isso também já vi. Lesões cutâneas aqui pode aparecer a goma, quem tiver curiosidade pode botar ali na internet, tá? A goma sifilítica, vai aparecer as lesões. Isso aqui é muitos sinais e sintomas, pessoal. Pode aparecer um monte de coisa diferente aqui e enfim, tem que ter no diagnóstico da doença de pele, tá certo? Tanto em pacientes soropositivos, para HIV, como não soropositivos. A sífilis, ela sempre entra na sorologia, tá? Porque ela realmente pode mimetizar outras doenças, tá certo? Então, por exemplo, essa sífilis terciária aqui, ela pode mimetizar câncer, né? Então, câncer ósseo, enfim, várias outras e até doenças cardiovasculares. Daí, Renato, e a neurosífilis, onde é que ela entra nessa jogada? Bom, a neurosífilis, ela não é uma consequência, né, temporal da sífilis terciária. Não. A neurosífilis, essa pode acontecer em qualquer momento da doença, desde a infecção aguda, sífilis primária, até a sífilis terciária, tá certo? Então, a suspeição diagnóstica de neurosífilis, ela tem que estar sempre ali com a luz acesa, tá bom? Se o paciente tiver alterações de visão, fundo de olho tem alterações, isso é neurosífilis. Se o paciente tratou a doença, teve queda, né, do teste não treponêmico, vou falar isso para vocês depois, não teve novas exposições e após isso o teste treponêmico começa a aumentar novamente, opa, isso aí pode ser uma neurosífilis. Muda o tratamento e muda o diagnóstico, porque tem que fazer punção lombar para retirada de líquido para análise. Transtorno, com certeza, mas pior é ter a doença e não se saber. Não é de praxe que se faz, ele é fortemente recomendado para pacientes soropositivos. Quanto menor o CD4, maior é a recomendação. Vamos agora então para os testes diagnósticos da sífilis. E aqui muita gente acaba se confundindo. O que acontece aqui? Nós temos pesquisa de campo escuro. Tem lá uma lesão, tu suspeita que seja sífilis, se faz um raspado da lesão, bota no microscópio lá e se tenta achar o espiroqueta, tá certo? Método bem simples, antigo, tá bom? Testes mais modernos, tá? Testes de biologia molecular. Se pega o material e se tenta encontrar, né, o material genético compatível com o treponema pálido, tá bom? E os testes mais utilizados. E nos testes mais utilizados, aí sim começa a confusão. Por quê? Porque nós temos testes treponêmicos, ou seja, testes específicos para sífilis. Se ele está positivo, diz que o paciente teve contato com a sífilis. Mas ele não diz se ainda tem ou se ainda não tem sífilis. Bom, para isso, nós precisamos de um teste não treponêmico. Os testes treponêmicos mais comuns é hemoglutinação para a luz e FTA-ABS. FTA-ABS é o mais comum hoje em dia. Dos testes não treponêmicos, nós temos o RPR, a sensibilidade um pouco melhor, e o VDRL, que é esse sim o mais comum no Brasil, tá certo? Então,
como interpretar esses testes de forma correta. Para isso, eu montei para vocês uma tabelinha, na verdade são 5 linhas aqui, de possibilidades, né, de resultados de exames, onde eu botei o VDRL como teste não treponêmico porque ele pode aumentar por outras coisas, e o FTABS como teste treponêmico. Mas poderia ser RPR de um lado, hemaglutinação para luz do outro. Para vocês entenderem, então, o FTABS, ele diz se teve contato ou não com a sífilis. E eu vou dar os exemplos. Já o VDRL, ele diz o quê? Ele diz quanto que tem de sífilis ou se ainda tem a sífilis. Então vamos aqui para o slide. Na linha número 1, tu tem o VDRL positivo e o FTA-ABS negativo. O que é isso, pessoal? Isso é um teste de VDRL falso positivo, muito provavelmente, porque o VDRL aumenta por outras situações, inclusive o VDRL aumenta em gestação. Na segunda linha, nós temos VDRL positivo, FTA-ABS positivo. Opa, aqui está feito o diagnóstico de sífilis, certo? Lembrando que o VDRL ele é quantitativo, ele vai de 0, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 16, 32, 64, 128 e assim vai indo, tá bom? Quanto maior esse número de baixo, tá certo? Ou seja, quanto menor a razão, mas quanto menor esse número de baixo, é porque ele foi identificado em maior número de diluições. Então, mais treponema, mais sífilis tem. Na terceira linha, então, aqui, o VDRL negativo e o FTA-ABS positivo. Aqui nós temos duas opções. Sífilis tratada e curada, certo? Vou falar depois o critério de cura mais direitinho. Esse é o clássico. O paciente teve sífilis, positivou os dois, o VDRL e o FTA-ABS. Poderia ser o RPR, ou hemaglutinação para sífilis, ou outros, tem outros testes. E tratou e curou. Perfeito. O FTA-ABS ele não vai mais negativar e o VDRL negativo condiz com cura. A segunda opção é que esse VDRL seja um falso negativo por efeito prozona. Isso acontece em laboratórios que não estão muito acostumados, tá, a fazer essas diluições. Em laboratórios de referências, a gente acredita que o efeito prozona já não aconteça mais. O que é o efeito prozona? É uma titulação, vou falar bem simplificadamente, é uma titulação tão alta para sífilis, mas tão alta, que não se vê as diluições, tá? Entre aspas. E ele sai um falso negativo. A quarta linha. VDRL negativo, FTA-ABS IgM positivo. Sim, o FTA-ABS ele pode ter total, IgM ou IgG. Esse eu botei o IgM de propósito. Esse daqui, muito provavelmente, é a sífilis primária, tá certo? Se procurar bem, em algum lugar é possível que ainda se veja, nessa situação, o cancro duro do paciente. Cavidade oral, intestino, órgãos genitais ou em algum outro lugar. Porque o FTA-ABS IgM, ele positiva um pouco antes do VDRL, tá certo? Então, uma dica interessante. E a quinta opção, melhor opção de todas, VDRL negativo e FTA-ABS negativo. Esse paciente não tem sífilis. E digo mais, ele nunca teve sífilis, porque uma vez positivado o FTA-ABS, ele jamais vai negativar novamente. Então esse paciente não tem e nunca teve. Duas informações nesses dois testes. O mesmo vale para os testes correspondentes, tanto treponêmicos quanto não treponêmicos. Tratamento. Disparado. O melhor tratamento que existe para sífilis é penicilinas, tá certo? Tem mais comprovação, impede a transmissão materno-infantil da sífilis, tá? Durante a gestação, tá? Em sua grande maioria das vezes, e é uma droga de escolha. Para aqueles pacientes que têm alergias, outras opções são possíveis, sabendo que essas outras opções, elas têm uma taxa de cura
inferior à penicilina, tanto benzatina, que é a droga de escolha em vários consensos mundiais, e para neurosífilis, a penicilina cristalina, penicilina G cristalina, que só tem na sua formulação endovenosa, ou seja, se o paciente tem neurosífilis, internação hospitalar por 10 a 14 dias. É o mais seguro. Falando ainda para você sobre a reação de Jarisch-Xheimer. A reação de Jarisch-Xheimer acontece principalmente nos pacientes com sífilis primária, quando tem lá o cancro, porque tem muito treponêmica, e é uma reação que simula uma alergia à penicilina. Simula. O paciente tem que saber que isso pode acontecer. Basta dar sintomáticos, antitérmicos. Alguns especialistas indicam um pouquinho de corticoide, que essas lesões de pele, que é um rache cutâneo, muito semelhante, muitas vezes semelhante à farmacodermia, com febre, com tremores, isso aí acabe por melhorar. Isso aí nada mais é, de forma bem fácil de explicar, o treponema, ou seja, a sífilis, sendo destruído e liberando seu material genético na corrente sanguínea do paciente avisado que isso pode acontecer na primeira dose, não na segunda e não na terceira. Por fim, eu vou botar aqui os critérios de cura. Tem outros critérios de cura, dependendo da população, e manejo, dependendo da população. Como assim, Renato, dependendo da população? População imunossupressas não é esse critério de cura, mas na sua grande maioria dos pacientes, esse critério é o critério OK, mais difundido na literatura. Queda dos títulos do teste não treponêmico em 4 vezes, e os exames devem ser repetidos a cada 6 meses, até nós fecharmos os critérios de cura. Depois pode-se espaçar as consultas para ver se não vai haver o retorno da sífilis ou um novo contágio. Então, se aquela titulação que eu falei para vocês, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 32, cair 4 vezes, o critério de cura foi alcançado. E documentado, que é o mais importante. Se depois que melhorou e o critério de cura for atingido e o teste não treponêmico voltar a subir, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou o paciente pode ter se infectado novamente, ou ele pode ter neurosífilis, que libera o treponema de volta para a corrente sanguínea, porque o tratamento para sífilis que não for neurosífilis não tem ação sobre a neurosífilis. Sífilis se trata de um jeito, neurosífilis se trata de outro. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não deixem de dar o seu joinha. Estamos muito agradecidos com mais de 80 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista.